da nossa emoção do medo. É quando nós sentimos o medo, um medo exagerado, frente a uma coisa que não necessariamente deveria ter aquela reação. Ou alguma coisa que não exista. Porque é tão ruim. Eu vou falar por mim. Né? Eu tenho TAG, transtorno de ansiedade generalizada, e assim, às vezes é uma coisa tão louca que você cria no seu cérebro uma situação que não existe. E até você se entender que você precisa... E eu sempre falo que parece que a gente fica no olho do furacão. E até você entender que aquilo é uma coisa irreal, que não é um medo real, isso daí é uma tortura. Certo. Aí a gente precisa definir, André, o que é existência. Porque não existe só um tipo de existência, uma existência física, uma existência material. Existe também a nossa existência psíquica. Então, no exterior, pode ser que isso não exista. Mas naquele momento, ali dentro do cérebro, dentro da sua mente, o medo existe, ele é real. E é real. A ameaça existe. Só que o que nós não podemos é nos entregar para isto. Quando nós raciocinamos sobre, nós vemos que é algo que não se faz presente na realidade. Se só faz presente no nosso mundo psíquico, dentro da nossa cabeça, digamos assim. Mas para quem está vivendo esse medo, para quem está vivendo essa angústia, esse desespero, é real. E aí eu fico morrendo de raiva disso, né? O paciente está lá passando mal com ansiedade, chega alguém, larga disso, isso aí não tem nada a ver, é coisa da sua cabeça. É coisa da cabeça. Exatamente. Mas nem porque é da cabeça não deixa de ser uma realidade. Não deixa de causar uma dor, não deixa de trazer um sofrimento. Então é coisa da cabeça? É sim. Mas não deixa de ser real. Porque no mundo vivenciado, ali dentro daquela mente, o medo é real. Então a resposta que a pessoa vai ter no mundo físico é como se estivesse aquele medo presente na realidade. E aí vem toda uma questão de tratamento que a gente tem que fazer a pessoa... é o que a gente chama de reestruturação cognitiva, fazer ela entender que aqueles processos, que aquele medo, que aquele temor que ela está sentindo é algo que não se faz verdadeiro na realidade externa. Então, ela não precisa ter aquela reação. Então, é aprender a repensar os próprios pensamentos. Sim. É conseguir ressignificar aquilo que está passando dentro dela. Você sabe que gente, eu vou dar exemplo meu, mas não é porque eu quero aparecer, não. É porque é assim para a gente fluir. Quando eu comecei a melhorar, foi quando eu entendi que eu precisava, como se eu estivesse naquele mundo, e eu precisava sair daquele mundo e me ver de fora. Aí, assim, isso que você está passando, isso não é que está acontecendo. É porque faz parte da doença. Então, a partir do momento que eu comecei a pensar assim, o que aconteceu? Melhorei, daí eu fui me controlando melhor. Mas é uma sensação terrível. Vamos supor, e eu nunca esqueço um dia, eu estava indo trabalhar, indo para Herculândia, e eu falei assim... Isso logo que meu filho nasceu, e isso foi muito... Não sei se eu fiz muito tratamento para engravidar, e toda aquela vontade de ter um filho e não ficava. Quando ele nasceu, foi o pico do negócio. Acho que os hormônios tudo louco. A desregulação hormonal ali, o puerpério. Exatamente. E daí o que aconteceu? Eu estava indo para a Herculândia trabalhar, nunca esqueço. E eu falava assim, eu tenho câncer, eu vou morrer. Porque eu tinha certeza que eu tinha. O medo, né? E daí eu fui sofrendo até lá, trabalhei. Na volta, e eu falei assim, não, na verdade eu não tenho câncer, eu tô doente. Eu tô doente, mas minha pior doença agora não da cabeça. Não é no corpo, né? Isso que você falou, de você conseguir aprender o que é seu, o que é da doença, é uma técnica terapêutica. Se chama criação do insight. O que é o insight? O insight é quando o paciente ele começa a diferenciar, ele consegue separar o que é dele e o que é do transtorno. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da esquizofrenia porque é bem marcante assim. É muito marcante e é fácil de separar as coisas. O paciente ele está vendo
várias pessoas de preto em volta dele o dia inteiro, falando para ele tirar a própria vida, impedindo ele de dormir, falando para ele agredir as pessoas, falando que não vale nada. Então tem vozes que conversam com ele, não uma, mas várias, e várias sombras que ele vê como pessoas que ficam ali incomodando ele o dia inteiro. Ele sente isso nos sentidos. Ele vê, entra pelos olhos. Ele escuta, entra pelo ouvido. Certo? Então, naquele momento, para ele é real. Para ele tá no exterior, mas na verdade está só dentro. E para ele, você fala, não, mas não tem ninguém perto de você. Ele, como não? Mas eu estou vendo, está aqui. Não, mas não tem ninguém falando com você. Mas como não? Estou escutando, está aqui. E aí você entra com a medicação, por exemplo, o antipsicótico. Dali a alguns dias, o paciente fala, nossa, doutor do céu, eu estava vendo coisa, eu estava escutando coisa e eu sei que aquilo não é real. Mas naquele momento parecia que era. Então aqui ele criou insight. Ele sabe o que é da doença e ele sabe o que é dele. Na ansiedade, na depressão, essas coisas são um pouco mais misturadas, porque não são tão claras assim, tão evidentes. Então é difícil do paciente conseguir separar, por exemplo, nossa, eu tenho um medo que meu filho saia para a estrada ou sofra um acidente, ou que caia de bicicleta e bata a cabeça. É um medo, assim, uma preocupação excessiva sobre coisas do dia a dia. Sim, é coisas isso mesmo. que acontecem no dia a dia. Então, como que eu vou dizer que isso não é meu, que isso é do transtorno? Como que eu vou dizer que essa tristeza, essa falta de esperança não é minha, é da depressão? Então, é muito mais difícil o insight. Mas o segredo para o paciente conseguir ter uma melhora perene, ou seja, evitar recaídas ao longo da vida com esses problemas, é o desenvolvimento desse insight. Opa, eu percebi que eu estou ficando um pouco mais cansado, um pouco mais para baixo, com os pensamentos um pouco ruins, então eu sei que isso não é meu. Isso é da depressão. O que eu posso fazer para mudar isso? Então eu tenho que ficar mais ativo. A minha vontade é se isolar, mas eu tenho que conversar mais com os meus amigos, com a minha esposa, com os meus pais. Eu estou sentindo um medo elevado, então eu tenho que expor isso para alguém e ter clareza de que isso não é real. Vamos buscar na realidade quais são as evidências, quais as chances que eu tenho de estar com câncer nesse momento, quais são as chances de eu estar pegando Covid e ficando hospitalizado. Então, é buscar na realidade substância para aquilo que se pensa, tanto para descartar quanto para confirmar. E aí o que ganhar realmente talvez seja seu, o que perder realmente era do transtorno de ansiedade. Mas é a criação do insight, esse conhecimento próprio, digamos assim. Mas uma coisa que eu acho assim, ó, se você pegar a depressão e a ansiedade, a depressão, ela te tira fora do ambiente social. Então, o cara, você vê a cara do cara quando ele está numa depressão. Ele está morto. Se tem inferno, ali é o vestibular, entendeu? Mas Agora, o ansioso, eu posso estar aqui, ó, conversando com você, achando tudo maravilha, mas a minha cabeça tá lá. Nossa, o Dorival não chegou ainda. Ai, que o menino meu tá com dor. Então, assim, é uma coisa enlouquecedora. Sim. Você trabalha, você vira, mas é diferente. Eu acho que isso é muito mais assim, lógico, não estou comparando dores, mas é muito mais difícil da gente perceber rápido, não é? E a pessoa vai vivendo achando que aquilo é normal, né? E aí acontece de que cada vez quanto mais o tempo passa, mais aquilo vai ficando mais grave, mais aquilo vai piorando e a pessoa chega num ponto de ficar como se fosse um depressivo mesmo. De ficar preso. A ansiedade também faz isso. Um retraimento social de que se ela escuta uma moto passando com escape mais barulhento na rua, desencadeia uma crise de ansiedade. Isso por causa de uma hiperativação ali do sistema do medo, digamos assim. Então a pessoa ela também pode se excluir da sociedade com ansiedade, mas demora mais. E a ansiedade, a pessoa fala, não, eu sou ansioso, eu sou assim mesmo. Não, não é. Tem alguma coisa acontecendo. Pode buscar. Não, e assim, ó, uma outra coisa que eu acho que até é assim, eu sou assim mesmo. Ela gera também a outros transtornos. Por exemplo, assim, ó, o meu grau de ansiedade ficou tão top, uma época que eu achava assim, de quarta-feira, eu gosto de quarta-feira. Eu não gosto de quarta-feira, porque eu acho que quarta-feira vai acontecer alguma coisa. Ele parece que já desenvolveu um toque, sei lá, uma coisa louca.
eu tenho que fazer isso, mas se eu não ligar, e se eu não ligar, ele vai morrer. Você está entendendo? É uma loucura isso, gente. É um compêndio psiquiátrico. A ansiedade, antes o toque estava dentro dos transtornos de ansiedade, né? Porque, na verdade, ele é um pouco misto ali. Hoje, se eu não me engano, dentro do DSM, que é o nosso manualzinho, né? Ele está dentro dos transtornos do controle de impulso. Mas ele tem um caráter ansioso muito grande. Sim. Se não tivesse, o tratamento não seria como de um transtorno de ansiedade. Não seria o mesmo tipo de medicação. E é. Então, o ansioso ele pode desenvolver isso. Ele pode. Se eu não fizer isso, tal coisa vai acontecer. Isso. Se eu não ligar, se não me atender é porque está morto. Se eu não perguntar onde está, vai bater o carro. Então, tem muito isso, né? É um medo. É realmente uma deturpação, uma anomalia da nossa emoção do medo. Não, e daí chega uma época, Vinícius, que assim, quando você está no top hard da doença, antes de você procurar junto, que uma hora você tem que falar assim, ou eu procuro uma ajuda ou eu vou morrer. Esse negócio é tão patológico que sim, que começa a afetar a sua família. Que você começa a ter medo de sentir medo, porque a sensação de medo é tão violenta, sei lá, se pânico, você acha que você vai morrer, né? E daí você fala, não, peraí, eu preciso pensar, eu preciso ler, eu preciso procurar ajuda. Porque isso daí não está normal. Sim, dentro do... A gente fala ansiedade, né? Mas ansiedade é um termo muito geral. Existem vários tipos de transtorno de ansiedade, não é só um. A TAG é uma delas, transtorno de ansiedade generalizada. É quando a ansiedade ela ocupa todos os momentos, digamos assim, da sua vida. Por isso que é generalizada, porque está em tudo. Né? Existe outro tipo que se chama transtorno do pânico, ou seja, aquela pessoa que ela é tranquila no dia a dia, mas que volta e meia dá aquela crise de ansiedade muito forte, que é a crise de pânico que nós chamamos. Sabe o que mais causa crise de pânico, André? O medo de ter crises de pânico. Mas é verdade. Por isso que eu falava, eu tinha medo de sentir medo. E aí o medo de sentir medo te faz ter mais medo ainda. É um sistema que se retroalimenta, a coisa vai embora ali. Então, cada vez você está mais machucado com aquilo, cada vez você está mais proposto ali para o medo e as outras portas vão se fechando. E aí você tem medo de ir no mercado, porque às vezes tem muita gente e você vai passar mal. Então eu tenho medo de passar mal, então eu vou evitar. E quanto mais a gente evita, pior a coisa fica. Se você está passando por ansiedade e você está só preso dentro de casa, se você está se excluindo, se você não está querendo conversar, se você está evitando multidões, saiba que vai piorar. O maior tratamento, padrão ouro, assim, não farmacológico, né, que não seja medicação para ansiedade, é a terapia de exposição. Então você vai gradualmente se expondo a situações que te geram medo e aí assim você vai vencendo esses medos. Só que, claro, eu tenho medo de pessoas. Eu não vou para Barretos no rodeio, entendeu? Eu vou morrer lá no meio. Não dá para fazer isso. Então, primeiro eu tenho que sair da minha casa, dar uma volta caminhando em volta do quarteirão. Dali a pouco eu começo, quando eu estou conseguindo fazer isso tranquilamente, eu começo a tentar ir no mercado. Depois eu começo a tentar andar num ônibus, que é um lugar um pouco mais fechado, com um pouco mais de gente. E assim vai, crescendo. Nessa vitória dia após dia, até que um dia você vai conseguir ir para Barretos, né? Mas você não vai fazer isso logo de cara. Sim. É um passo a passo, é uma escada, tem que ir subindo os degraus da capacidade. E a gente costuma falar assim, a lista de 1 a 10, né? O seu medo, tá? Isso aqui te dá quanto de ansiedade? E aquele outro, e faz uma listinha daquilo que menos te gera medo para aquilo que mais te gera medo, ansiedade. E aí você cumpre com os de menos e vai progredindo. Até que você consiga chegar no demais. Aí você venceu a ansiedade. E uma vez eu li num estudo, não sei se isso é o dia a dia. Que, por exemplo, a medicação, ela ajuda 30% no tratamento da ansiedade. Mas, assim, para mim, experiência minha, não estou falando dos outros. Para mim, ela foi fundamental. Eu precisava daquilo. É como se alguém
que eu tivesse caído no chão, a medicação foi aquele que levantou. Uhum. Aí, a partir dali, eu falei, agora eu preciso andar para até chegar na minha casa. Uhum. Né? Vamos pensar assim. Mas a medicação, ela me tirou do chão e me levantou. Uhum. Então, eu acho que a medicação é fundamental, mas não só a medicação, gente. Terapia é fundamental. É que nem o Vinícius falou. E a gente sair desse olho, desse furacão que quando bate, você tentar falar assim, não, isso não é real. Né? E eu aprendi muito isso em terapia. André, você está com medo do João Pedro ir no açougue, por exemplo? Esse medo é real? Uhum. Não é real. Um moleque grande pode ir no açougue. Você está com medo, sei lá, de uma coisa que pode vir a acontecer. Não estou agora pensando num exemplo. Esse medo é real? Não, esse medo é irreal. Então, eu tenho que dividir. E foi o que eu me saí. Né? Sim, é a criação do insight. E Deus, exatamente. Uhum. O que acontece? Para tirar essa dúvida em relação das medicações e das terapias. A medicação, ela tem, isso é estudo, ela tem de 70% a 80% de eficácia. Tá? Sim. Em tratamento de transtornos de ansiedade. A terapia, principalmente a chamada cognitivo-comportamental, Sim. que é essa reestruturação cognitiva, né? Repensar os pensamentos, rever o que está pensando e ver se é real ou não, e a terapia de exposição, as duas coisas juntas, né? Cognitiva e comportamental, as duas coisas juntas. A medicação ela tem de 70% a 80% de eficácia sozinha. Ou seja, vamos colocar 70%, 30% das pessoas não vão conseguir melhorar. A terapia cognitivo-comportamental ela também tem de 70% a 80% de chances de recuperar da ansiedade só ela, só a terapia. Então, quando nós associamos as duas coisas, a gente tem uma chance de sucesso de 90% a 98%. Sim. Por quê? Porque você está tirando o sintoma, mas você não está ficando parado, aceitando a situação. Você está revendo aquilo que você viveu para depois, quando a medicação acabar, você não precisar mais reviver aquilo. Então, as pessoas se apegam muito na medicação, mas esquecem daquilo que elas precisam fazer. Sabe? Então, a medicação ajuda muito, mas 30% das pessoas não vão melhorar. Você quer pagar o preço para saber se você vai ou não? Eu não quero. Né? Então, as duas coisas associadas, ela tem uma chance de sucesso muito maior. Só que as pessoas preferem encapsular as suas vitórias em vez de querer lutar, buscar e seguir um caminho ali, entre aspas, um pouco mais árduo para conseguir vencer. Em transtorno de ansiedade leve a moderado, a terapia cognitivo-comportamental é a primeira escolha. Antes de qualquer medicação. Quando chega no moderado, a gente já pode entrar com medicação em menor dose para associar a terapia. E no transtorno de ansiedade mais grave, aí é necessário, não vai melhorar se não tiver a medicação. E aí a terapia se torna secundária ao tratamento primário, que é a medicação. Né? Falando nisso, deixa eu mandar um beijo para minha psicóloga, que me ajudou tanto naquele período e depois em outros, quando meu pai faleceu. Então, um beijo, doutora Cláudia. Mas ela é safada, que ela não quer vir. Eu falo, vamos lá. Ela fala, ai, me deixa aqui. Mas ela é uma querida, doutora Cláudia Golfeta, ali de Douradina. E eu estou mandando um beijo para ela, que me tirou várias vezes do buraco. E fazer terapia é bom. Sim, é muito bom. É muito bom e as pessoas têm um... Bom, comigo, né? Que sou médico, as pessoas têm um assim... Não vou. Por quê? É o popular, né? É o popular de que a gente só achar vai... que tá louco. Não, se eu for, vão achar que eu tô doido. Não, eu costumo brincar com meus pacientes. Eu falo, não é que eu atendo doido. Eu atendo para não ficar, né? Se não ir, é possível que fique. Agora, se for, se tratar, não vai ficar, fica tranquilo. Eu não tô lá para internar ninguém, eu não tô lá para dopar ninguém, eu tô lá para tentar ajudar. Gente, se a pessoa está com problema no coração, ela não vai no cardiologista. Mas se a pessoa não está está com problema no pâncreas, ela não vai no endócrino. Por que o pessoal tem esse receio? Né? Com a psiquiatria, com a própria psicologia também. Então, esse é um tabu que precisa ser vencido. E
estudos recentes, né? 25 a 40% da população sofre com ansiedade patológica. Ou seja, não é aquela ansiedade normal que todo mundo tem, é a ansiedade que já é um problema. Então, tem muita gente sofrendo à toa. E no máximo ali 5 a 6% são os que buscam ajuda. Esses outros demora muito, quando chega tá grave já. Às vezes se pega no começo, ali precisa de 6 meses, 8 meses de medicação, acabou. Aí o grave vai ficar anos tomando e às vezes não consegue mais sair. É verdade. Gente, vai para o psiquiatra, não tem não. Olha aí, vai conversar com esse. Vai no psiquiatra, porque eu adoro. Ó, eu falo que tem 2 tipos de médico que eu gosto. O psiquiatra, 3. O oftalmologista, não sei por quê. E o cirurgião plástico. Não, porque é nada que te... Agora, me manda e vai fazer um ultrassom do abdômen. Eu falo, não, a hora que fizer, vai dar... Eu já estou no fim da linha. Mas vai, terapia é bom. Então, é melhor ser louco, porque é melhor ir no psiquiatra do que ir pro Santa. Verdade. Quando chega no Santa, meu filho, não adianta. Santa e se Cruz... a gente pega as coisas no começo, é muito mais fácil de resolver. Se pega quando a coisa está grave, vai ter que tomar mais remédio, vai ter que ficar mais tempo sobre a terapia, vai atrapalhar tudo. Então, se for no começo, a coisa se resolve mais fácil. E aquilo, não coloque a expectativa só na medicação, porque se não fizer a parte, não vai parar com o remédio. E depois que se parar, vai voltar tudo de novo. Uma outra coisa que, agora que você falou de medicação, uma outra coisa que eu acho importante até falar. Às vezes a pessoa toma uma semana, acha que ela vai sair. Gente, e eu vou falar por mim de novo. Às vezes a primeira medicação não é aquela que você vai dar certo para você. E ela demora para fazer efeito. Não vai ser 10, 15 dias. Até os primeiros dias, às vezes, piora o negócio. A maior parte das medicações, nos 7 primeiros dias, é terrível. Você fala, não, eu vou enlouquecer. Tanto é que a gente costuma colocar uma dose um pouco menor nos primeiros dias e depois aumentar a partir do 7º, para o corpo já conseguir identificar um pouquinho melhor ali como lidar com aquela medicação. Mas, por exemplo, se você for tomar uma sertralina, um estalopram, uma fluoxetina, nos primeiros dias, na primeira semana, às vezes você vai ficar com o coração um pouco mais disparado, um pouco mais ofegante. É o corpo se adaptando à medicação. Depois, ali com 15, 20 dias, ela já vai estar com um efeito muito bom. E com os 30 dias, a gente já vai saber se é uma medicação que sanou o problema ou se ainda tem coisa para trás. E aí a gente faz ou ajuste ou troca. Então tem toda essa questão. E é igual você falou, muitas vezes não é desista, de cara, exatamente. não é de primeira que você vai acertar a medicação. Se fosse, a gente só ia precisar ter um remédio no mercado. Isso mesmo. E não tantos. Né? Agora, se eu não me engano, foi no final do ano passado, saiu um estudo com ressonância magnética funcional de pessoas com depressão. E entre a depressão entra aquelas questões de misto também com ansiedade, que subdividiu em 8 tipos de depressão, de áreas de depressão no cérebro. E cada tipo respondia melhor a um tipo de medicação. Só que uma ressonância funcional para você fazer num paciente é um preço exorbitante e só existe em universidade para estudo. Não é uma coisa que a gente consegue pedir. Entendi. Então, para a gente encontrar o subtipo da depressão daquela pessoa, vai tentando. É o teste clínico. É o teste clínico. É a medicação que vai dar mais certo, é aquela que vai ter uma boa resposta com doses um pouco menores. Então, a gente vai ter que investigar e pesquisar. E isso é na prática ali. Mas é verdade, não desista, porque às vezes não é na primeira. Eu mesmo, até chegar no meu remédio, demorei uns 3... Tipo assim, troquei vários remédios até chegar. Por isso que eu falo, não desista. Às vezes eu falo assim, eu tomei isso, não adiantou nada. Não adiantou porque não é o remédio certo. É que nem quando chega um hipertenso. Minha pressão não está baixando. Então, está na hora de trocar seu remédio. Então, vai lá no seu médico, fala para ele que não está baixando. É a mesma coisa com o remédio. Sim, exatamente. E outra coisa, Vinícius... Às vezes todo mundo fala assim, se você tomar esse remédio faz mal. Mal não é você ficar louco? Pois é. Você está bem? Se você estiver bem, então não precisa do remédio. Agora, você está mal? Se você estiver mal, então o remédio não vai te deixar mal. O que vai te deixar mal é você ficar cada vez com mais medo, cada vez mais ansioso, cada vez com mais crise. Se isso não é mal, o que é mal?
Exatamente. Né? Então, o que é mal? Qual a definição de mal? Para mim, mal é não conseguir viver. Para mim, mal é não conseguir dar conta das demandas do dia a dia. Ou viver com uma qualidade péssima de Viver vida, com uma péssima qualidade de vida. Então, isso não é saudável. Não. É muito melhor você ficar bem, você conseguir ficar com seus filhos, você conseguir ficar com seu esposo, você conseguir conviver com a sua família, com seus amigos, você conseguir sair da sua casa, fazer o seu trabalho, a sua compra, do que ficar enclausurado com aquele medo extremo. Não, eu não vou tomar o remédio porque vai me fazer mal. Mais mal que isso? Não, isso daí tem muito, tá É? fazendo muito mal. Deixa eu ver aqui. Fazer uma pergunta aqui, né? Você Vai, Simone. os pais que têm ansiedade, eles podem, assim, de certa forma, como é que eu posso Passar. Passar. para os filhos? Os filhos podem também adquirir a ansiedade, a depressão, convivendo com o comportamento dos pais ansiosos, Certo. depressivos. Eu vou repetir a pergunta aqui da Simone, tá? Que uma família onde o pai e a mãe é ansioso, tal, isso pode passar para os filhos, Certo. né? Para a gente entender isso, a gente precisa entender as fontes da ansiedade. Tá. Bom, primeiro, a ansiedade ela é multifatorial. Não é só uma coisa que causa ansiedade. A ansiedade tem caráter genético, Tem, né? a ansiedade tem caráter comportamental e a ansiedade tem caráter de gatilhos, certo? Então, nós dizemos que a epigenética é o que vai fazer desenvolver a tal da ansiedade. O que é epigenética? São esses fatores todos envolvidos. Então, se eu tenho uma predisposição familiar para ter ansiedade, eu tenho um gene, que pode ser que ele fique lá guardadinho até os meus 90 anos, até que eu vá e nunca se desenvolva, nunca ative, nunca acenda a luzinha daquele gene. Agora, se entrando no fator comportamental, se eu tenho pais ansiosos, pai, mãe ansioso, que dentro de casa tem esse comportamento irritadiço, mais agressivo, mais imediatista, mais explosivo, agitado, a gente aprende a falar como? Olhando. A criança fica assim na boca do pai e da mãe, vendo as palavras, aí manda um papá, mamá, tetê. Então, a gente aprende, a gente se desenvolve através dessa imitação, dessa cópia das pessoas que estão conosco. E a infância é uma época muito importante para a formação da nossa personalidade. Então, a criança ela tende a imitar o comportamento dos pais. Se o pai ou a mãe, ou ambos, tem esse comportamento ansioso, a tendência é que a criança copie esses atos. Pode ser que ela copie esses atos por um tempo, e às vezes na adolescência fica lá tranquilo e não tem nada. Mas pode ser que ela ative esse gene familiar. E aí, então, com esse gene ativo, ela passa a ter a ansiedade. E a questão dos gatilhos. Às vezes, ela está num lar tranquilo, tem ali a questão genética subjacente familiar, e ela passa por um trauma, um acidente de carro, Sim. alguma outra situação muito estressante, e aí ela desenvolve essa ansiedade, um bullying no colégio, e aí, então, ela desenvolve essa ansiedade. Então, a ansiedade ela é multifatorial, mas a questão comportamental está muito ligada ao aparecimento. Então, os pais, frente aos filhos, têm que tentar ter o máximo de controle, porque é uma coisa assim que às vezes até penso que minha mãe sempre falou, né? Depois que meu pai faleceu, a gente falava, né? Nossa, vocês nunca brigaram, nunca teve nada. Eu falo, não, a gente brigava. A gente tinha as nossas diferenças que a gente conversava. A gente só não fazia isso na frente de vocês. Ou seja, é preservar os filhos das nossas próprias fraquezas. Então a gente precisa fazer isso, porque a criança é um serzinho de desenvolvimento. E se a gente estraga ela na semente, depois vai ser muito difícil para ela conseguir lidar com isso. Porque ela não sabe outro jeito de ser. Ela não conhece outra forma de agir. Então as crianças elas têm que ser preservadas das dores dos adultos. Não quer dizer que tem que ser criado num domo de vidro, né? Príncipezinho, rainhazinha. Não. Tem que ter a realidade da vida, tem que ser ensinado, mas dentro de um ambiente controlado, para aprender realmente a viver e não aprender algo que seja disfuncional. E por falar em crianças, o que hoje nós temos de criança ansiosa? É uma coisa fora do normal, Sim. né? É aquela coisa de
Meu Deus, é uma loucura. A gente vê no consultório, ai, não pode fazer isso, não encosta que ele é ansioso. Então, talvez não seja só ansiedade, mas ansiedade vindo de uma outra, de um outro problema. Mas vamos pensar numa ansiedade. Isso, depois da pandemia, então, que essa molecada ficou tudo grudada, agora não, agora já está mais leve. Mas quando a gente saiu da pandemia, logo em seguida que a gente começou a trabalhar, a molecada estava assim. Um surto de ansiedade. Um surto assim, de ansiedade. Total. Gorda pra caramba, que os moleques só comiam que nem uns porcos na ceva. Todo mundo tinha medo. Não jogava mais bola, não fazia mais nada. Não fazia nada. Aí foi um período que a gente percebia assim muito sério nas crianças. Sim. Isso é uma ferida que a gente vê que se arrasta até hoje. Por quê? As crianças passaram 2 anos para a gente que tem 30, 40, 50 anos. Nada. Passa rápido. Para a criança que tem 8, foi o meu menino. Foi 10% da vida dela trancada. Dos 8 aos 10. Né? 2020 a 22. Até o final de 22. Então foram 2 anos assim, trancados. Antes, ainda existia o costume de brincar na rua. Ainda existia o costume de brincar com coleguinha de brincadeiras físicas, né? De jogar bola, esconde-esconde, brincar de carrinho, jogar burquinha, de ter um convívio social fora do meio online. Aí o que aconteceu? Aula online. Isso mesmo. Exponencialidade de jogos, aplicativos para celular, celulares mais modernos, mais rápidos. Sim. E tudo isso fechou essa fase dessa nova geração em um domo digital. Então, mesmo que eles pudessem voltar para o contato físico, eles ainda estavam fechados no contato virtual. Isso prejudicou muito. E o que o celular faz? Pico de dopamina. É um vício, gera um vício. O videogame, exatamente a mesma coisa. Porque esses videogames novos aí, essas coisas novas, parece que você tá dentro do negócio, é um negócio louco. Você não vai querer jogar burquinhas. Sim, com uma coisa Se você daquelas. tem um negócio daquela que parece que você tá dentro do negócio, você tem uma TVzona, até eu falar. Até os óculos, né? Mas isso gerou um prejuízo muito grande. Sim. Por quê? O vício em dopamina rápida, com luzes piscando, com adrenalina a todo momento. Quantos a gente não vê que se o pai tira o celular da criança, a criança dá crise, é agressiva, quebra tudo em casa. Por quê? Isso é igual você tirar crack de um cracudo. Desculpa, verdade. gente. É a mesma coisa. A criança ela está viciada na tela. Ela não vai jogar bola. Não vai estudar. Ela não vai sair de casa. Ela não vai socializar com a família. E não é o remédio que vai resolver. É tirar o celular. Mas é difícil. Cuidar de um ser humano é difícil. Então o que o pai e a mãe preferem? Toma o celular, fica aí, eu fico aqui, eu vou fazer minhas coisas, eu vou também pegar o meu celular para ficar vendo outras coisas. Então tá todo mundo ali, mas ninguém tá ali de verdade, né? Então, e esse vício de dopamina rápida, a todo momento, ali gerado pelos aparelhos eletrônicos, é o que faz quando ele sai dali ficar ansioso. É o que faz na escola não ter atenção. É o que faz ser agressivo. Quando fica sem. Mas não precisa ver uma criança. Opositor, nós vamos pensar nós adultos. Hoje a gente tem, além de a gente trabalhar com o celular, porque a gente trabalha, você conversa com o paciente, você resolve todas as coisas com o celular. Tira o celular, você fica louco, você fala, puta, perdi minha vida. Você tem banco no... Não é? É um negócio tão viciante. Tá tudo ali, né? Tá tudo ali agora. Você não vai mais no banco, você não vai... Você não vai em loja, em loja, verdade. Você fala assim, as lojas virtuais. Manda pra mim aquela bolsa, não sei o quê, que eu passei aí e vi de carro. Pede tudo no WhatsApp. Isso quando a própria loja não manda os mostruários para a rede ali, né, de conexão. Então, isso acontece e está acontecendo. Por um lado é bom, mas por outro é muito prejudicial. Tem que ter um limite. Tem que ter um limite. A gente, quando era criança, não podia subir na árvore, no topo da mangueira, né, da árvore de manga. Por quê? O pai fala, vai cair, vai se machucar, desce aqui agora. E se cair, eu ainda te bato aqui embaixo.
né? Ainda vai sofrer aqui embaixo. Então a gente tinha limite para não cair e se quebrar. O telefone é a mesma coisa, só que ele não vai cair de uma árvore. Ele vai prejudicar o cérebro dele, o que para mim é muito mais perigoso do que cair de uma árvore. Sim. Só que por não ter um risco exterior, os pais acabam liberando. E isso é perigoso, né? Isso é muito prejudicial. Antes da gente continuar, deixa eu só chamar aqui o comercial. Então, vamos lá, gente. Humo Solar, cansado de pagar caro sua conta de luz? Com a Humo Solar Engenharia Elétrica, você reduz sua conta em até 95% e ainda conta com parcelamento em 18 vezes no cartão ou financiamento em até 60 vezes com 90 dias de carência e tem mais. A entrega e instalação são super rápidas, apenas 15 dias para Ivaté e região. E sabe o que é o melhor? No escritório da Humo Solar também funciona o ponto de atendimento da Copel, tudo para facilitar sua vida em um só lugar. Ligue agora ou chame no WhatsApp 997213279. Humo Solar, a energia que cabe no seu bolso. Autopeça e Auto Center São José. Seu carro merece cuidado e você sabe onde encontrar. A Autopeça e Auto Center São José está presente nas cidades de Ivaté, Douradina, Icaraíma e Terra Rica, oferecendo tudo o que você precisa para manter seu veículo em dia. Peças de qualidade, atendimento especializado, troca de óleo, alinhamento e balanceamento, mecânica em geral e muito mais. Autopeças São José, quem conhece, confia. O Vinícius, voltando ao assunto das crianças, também gera ali, quando a gente fala do celular, tem criança que ela quer novidade todo dia. Eu vejo lá em casa. Eu amo surpresa, o meu filho fala. Mas você não consegue fazer surpresa todo dia. Então, aquilo é uma forma, mas assim, ainda quando você está... Não estou falando que celular é bom, mas quando o uso dele é para aprender, não é? Fora de jogos, eu acho interessantíssimo. Tem uns caras aí, uns professores de história, geografia, que são sensacionais. Então, eu estou assim, dando uma dica por mim. Se seu filho gosta dessas coisas, que não são todos, tem altos professores que contam histórias, história do mundo, quem gosta, né? Que é bem bacana, viu, gente? Eu não estou lembrada agora o nome, mas o cara é fantástico. Até a gente quer ouvir ele falar. Então, pelo menos, se for para ver algo, procure uma coisa assim, que é muito legal e a molecada aprende pra caramba. Hoje, a gente nunca teve tanto acesso à informação igual nós temos hoje. E nunca as pessoas tiveram tanta dificuldade para aprender igual hoje. É verdade. Já pensou? Por quê? Porque é tanta coisa disponível que a pessoa não sabe onde começar. Começa uma coisa, vai para outra, não termina. Fica pulando de galho em galho. Isso é um problema. Então, a gente precisa ter esse foco. Não, eu comecei um curso aqui de corte e costura. Então, eu vou até o fim disso daqui. Eu comecei no YouTube um curso gratuito ali de desenho a lápis. Não, então eu vou ver todas as aulas aqui, vou tentar fazer o passo a passo. E as pessoas não fazem mais isso. Então, nós temos muita informação, tudo de graça na internet pra gente, mas as pessoas nunca tiveram tanta dificuldade para aprender. E também tem coisa que não é assim, pode ser de graça, mas às vezes não é segura também, que a gente tem que pensar nisso, né? Não, a gente tem que ter o mínimo de discernimento para saber aquilo que é para nós, né? Ou para os nossos filhos também. Porque na internet existem coisas assim, muito pesadas, macabras, e que a gente não vê. Se eu não me engano, há um tempo atrás, que saiu aquela tal da Momo. Lembra aquela boneca horrível? A molecada morria de medo. Não, e que aparecia só no YouTube Kids falando para as crianças se cortarem, falando para elas machucarem os pais, Era os moleque colegas. se cortando. Foi terrível, até retirarem tudo aquilo do ar. Então, existem coisas tenebrosas que pessoas do mal fazem para o mal. Justamente, quem que vai fazer um vídeo desse? Não, era brincadeira. Brincadeira? Tá maluco? Falar para criança de 6 anos uma coisa dessa é brincadeira?
Não é. É do mal. É coisa ruim. Então, os pais têm que ficar atentos com isso também. Agora, falando do mal, vamos pensar. Você acha que, fora o remédio, a terapia, a espiritualidade ajuda nessa parte aí, a fé, a lidar melhor com a ansiedade? Ah, com certeza. A gente tem que pensar na espiritualidade na sua forma real. Existem pessoas que pensam que a espiritualidade é uma coisa distante, que Deus é algo distante, que a fé é um sentimento. Não é isso. Não tem nada a ver com isso. Se você acha isso, desculpe, você não sabe o que é fé, você não sabe o que é espiritualidade. Tá? Religião. Qual o significado de religião? Religião significa religare. Vem do latim religare. Ou seja, religar. Ligar o quê? Religar o quê? O homem com Deus. Tá? Isso é a religião, é religar o homem com Deus. A gente não se liga com Deus chorando, a gente não se liga com Deus igual o Marçal, né, desfrutando. Não é dessa forma que a gente se religa com Deus. A gente se religa com Deus quando nós fazemos a sua vontade, que é seguir os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar o seu santo nome em vão, guardar os domingos e festas, não matar, não roubar, honrar pai e mãe, não cobiçar a esposa do próximo, não adulterar, não cobiçar as coisas do próximo. São os mandamentos. O mandamento não é algo simbólico. Está escrito. O mandamento é uma coisa prática. Como toda a Bíblia, né? Do dia a dia. Então, e não é uma coisa rígida. Porque Jesus resume o mandamento em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu vou respeitar o desígnio dele, os mandamentos dele sobre toda e qualquer regra. Se eu amo o próximo como a mim mesmo, eu não vou matar, eu não vou roubar, eu não vou ter inveja, eu não vou adulterar, eu não vou, não vou fazer as outras coisas. Então, os 3 primeiros mandamentos ali são relacionados com Deus, do 4º ao 7º é relacionado com o outro. Mas que se reduzem em 2 coisas que nós precisamos fazer. Então, é isso que nós precisamos fazer. A religião não é algo esotérica, que é só no mundo das nuvens, só no sentimento. A religião, a espiritualidade, a união com Deus, ela está mais na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso raciocínio, do que no nosso coração. Não importa muito o que nós sentimos, importa aquilo que nós desejamos fazer para agradar a Deus. Exatamente. E outra coisa, todo mundo faz dessa coisa. Ai, Deus falou comigo. Todo mundo ele quer que a religião que você vai lá numa missa ou num culto, ou a religião que você vá, que acredita em Deus, e quer ter aquela experiência que eu acho assim, de sentir, de ouvir. E, na verdade, não é isso. Está muito longe. Geralmente, a maior parte das pessoas que falam que Deus falou com ela é um simples sentimentalismo barato. E eu vou te falar, se Deus falou com você, você pode ir para o céu já, porque você é santo. É verdade. Pode ir. Né? Na maior parte das vezes, é sentimentalismo. E fé não é isso. Há revelações. Existem pessoas que têm os dons mesmo. Mas aí todo mundo vira profeta. Teve agora o conclave, né? E na mesma época estourou o pastor Mirim, né? E aí o pastor Mirim lá batendo no peito, eu sou profeta. Aí, por incrível que pareça, lá em Roma, uma repórter foi perguntar para um cardeal de seus 80 e poucos anos, ele não ia participar do conclave, né? Estava para fora. Cardeal, quem que o senhor acha que vai ser o novo Papa? Ele falou, eu sou só um cardeal, eu não sou profeta. Então, um homem que é mestre, doutor em filosofia, em teologia, que vive a igreja todos os dias da sua vida por mais de 80 anos, tem a humildade de dizer, eu não tenho esse dom. Agora, outros, para tirar vantagens pessoais, utilizam disso como uma forma de esoterismo e de sentimentalismo ali para tentar atrair as pessoas. E na maior parte das vezes é mentira. Tá? Existem, como eu disse, existem as pessoas que têm o dom? Existem.
Mas essas pessoas também sofrem com esses dons. Sim. Tá? É uma coisa que não é fácil. Não é fácil. Tá? Então, na maior parte das vezes, é balela e sentimentalismo. A fé é um movimento da razão para seguir a Deus. E não é um sentimento. Porque senão, quando você está triste, a fé acabou. É verdade. Quando você está feliz, a fé acabou. Você não precisa mais de Deus. Né? Se você está triste, é porque Deus não te ama e acabou. Não é isso. A fé é um movimento da razão para Deus. E você... Não é o que Deus pode fazer para mim. É o que eu posso fazer por Deus. Sim. E você não acha que também, às vezes, para algumas pessoas, a religião não gera muita ansiedade? Sim. Porque fica numa coisa, tudo que é muito... Como que a gente pode falar? Que é muito no extremo. Medo do pecado. Se eu fizer isso, é medo. Isso, aquela coisa, você está pecando, você não vai, você vai para o inferno, não sei o quê. Isso também não gera um problemão? Olha, Andréia, hoje em dia, esse problema de medo extremo do pecado se chama escrúpulos. Hoje em dia, é muito, muito raro alguém que sofre com escrúpulo. É muito mais frequente as pessoas que não estão nem aí. Não estão nem aí para o pecado, não estão nem aí para céu ou inferno, só quer viver aquele sentimento ali da hora. É a maior parte. A maior parte das pessoas que estão até dentro da igreja. A menor parte tem problema com escrúpulos. Mas o escrúpulo também é um problema, quando isso é demais. O que é a santidade? A santidade é você ter plenitude em Deus e confiança em Deus. E é nesse ponto que a fé nos ajuda. E não é na hora da alegria só, não. É na hora do aperto que você vai falar, não. Eu tenho certeza que isso vai passar. Porque ele está lá em cima e ele está vendo o que é o melhor para mim. Talvez eu estava precisando aprender alguma coisa. Isso é o que a gente chama de abandono na providência. Eu confio em Deus? Confio. Eu amo a Deus? Eu amo a Deus. Se eu confio em Deus, se eu amo a Deus, se eu sigo a Jesus Cristo, eu tenho a confiança de que eu sou um servo dele e estou tentando fazer para agradar ele, então eu simplesmente abandono a minha vida na mão dele. Eu não preciso me preocupar. Só que eu também não posso ficar deitado no sofá achando que minha conta de água e luz vão se pagar por milagre. Não é assim. É aquilo. Nós vivemos, nós fazemos como se Deus não fizesse. Mas nós confiamos que ele faz tudo. Né? Que ele pode tudo. Então a gente faz a nossa parte, que é o possível. E do impossível, ele toma conta. Né? Então a gente precisa fazer a nossa parte, tendo em vista, levando em consideração o que é desígnio de Deus, é viver a virtude, é seguir os mandamentos e ter a confiança de que ele está nos sustentando. E as pessoas acham que esse é o problema do materialismo moderno. A felicidade é só o dinheiro. Está muito errado. Muito errado. Exatamente. O dinheiro, é igual Jesus falou, o dinheiro às vezes é o que mais vai te afastar de Deus. Tá? Então, a felicidade não é o dinheiro. A felicidade é a sua família. Exatamente. A família é o maior reflexo de Deus na terra. Deus escolheu vir numa família. Ele podia ter feito uma estátua de barro e feito virar gente e vir homem. Mas ele quis ter uma família. A família é o maior ponto de doação. O que Jesus fala? Que nós temos que nos doar um ao outro. O primeiro, se a gente não consegue se doar para o esposo, para o filho, para a esposa, para a filha, para o pai, para a mãe, a gente não consegue se doar mais para ninguém. Como é que eu vou me doar para o outro que eu nem conheço? Como é que eu vou me doar para Deus que eu nem vejo? Exatamente. E que eu afirmo que eu não escuto. Eu não escuto. Se eu escutar, eu vou ter muito medo. Mas é então, verdade. A felicidade não está nas coisas. E as pessoas estão tão preocupadas com conseguir as coisas, em ter as coisas, em dar as coisas, que elas se esquecem de viver e de olhar para o que elas já têm. Para a riqueza que mora dentro de casa. E às vezes a felicidade é uma coisa tão simples. Quando o meu menino pôs o implante, que ele ouviu pela primeira vez o vento, ele falou: mãe, estou ouvindo o vento.
Eu nunca tinha ouvido o vento. Gente, vocês não têm noção como foi assim. Aham. Olha isso, você se sentir feliz porque nunca tinha ouvido o barulho do vento. Então, isso eu acho felicidade. Independente de carro. Sim. Assim, Essa é a riqueza. para quem me conhece, sabe que eu sou, né, Simone? Até simplona demais. Porque, e às vezes eu vou trabalhar assim com umas roupinhas, e daí. Todo mundo fala assim, arruma o cabelo. Fala, ai, mas hoje eu não estava com vontade. Porque eu acho assim, Vinícius, o que a gente tem mais de importante é isso aqui, ó. É o que tá dentro de você, o que você pensa, o que você tem para passar, o que você tem para ajudar. Isso aqui não É uma nada. casca, né? Não Uma é. casca. A gente tem que viver a felicidade como estado de espírito. A felicidade, ela é possível. Ela é possível para o homem. Né? E é a paz, é viver em paz. A gente vai ter tristezas, nós vamos ter alegrias, mas a felicidade é saber que nós estamos sendo sustentados nos dois extremos. E que a vida é isso mesmo. Se a vida não tiver problema nenhum, ou você está internado, No ou a santa. vida já acabou. É. Porque a vida é feita de provações. Pior. Né? Então, no mundo tereis aflições. A vida, a gente resolve um problema, dali a pouco vem outro, a gente resolve esse problema e vai vir outro, até o dia que a gente for embora. Isso é a vida. Quem tem a esperança de viver uma vida só de champanhe e caviar, Esquece, me perdoa, meu filho. não vai. Acorda, Cinderela. Não vai, acorda rápido, acorda rápido. Se Jesus foi pregado na cruz, foi perseguido, foi crucificado, teve que carregar a cruz, foi açoitado, foi coroado de espinhos. Enquanto pregava só coisa boa, quiseram matar ele tantas vezes. Como é que a gente, no alto do nosso ego, vai querer viver uma vida de sombra e água fresca? Não é possível. Existe. Ele veio dar o exemplo da vida dele diz, o mundo é assim mesmo, tá? Mas faz a coisa certa que vai dar tudo certo. Você vai ter a paz não só depois, mas aqui também. Porque a fé, igual eu falei, ela é prática. Não é um sentimento. Não é eu acho que é algo para ser vivido no dia a dia. São as boas obras, né? Então, boa obra a gente só faz na realidade. Sim. Eu pensei que eu dei dinheiro ali pro cara, fiz uma boa obra. Não, isso não é a caridade. Não. Você tem que ir lá e tem que fazer, né? Senão não foi caridade. Então, eu pensar que fiz ou eu acho que é assim, não resolve. A gente tem que viver aquilo. E começar a caridade dentro da casa da gente. Né? Não abandonar pai e mãe, não fazer os outros sofrerem. Eu acho que a caridade começa de dentro para fora. E você pode muito, né? É Sim. uma coisa assim. E pode falar. É aquilo, educa teus filhos no caminho do bem e quando eles forem velhos, eles não vão se desviar. É o que a gente falou da ansiedade. Se a gente cria na base do grito, na base da impulsividade, com a ansiedade ali, no talo, digamos assim, né? A criança está aprendendo algo que não é bom. E ela vai perpetuar isso. Agora, se a gente preserva a criança, se a gente ensina o que é certo, se a gente ensina o que é errado, se a gente conduz aquela alminha, aquela vida por um bom caminho, por bons ensinamentos, por bons princípios, quando ela for mais adolescente, na adolescência tem uma revolta, né? Tem. Revolta ali, vira e mexe, mas depois entra no eixo de novo e as coisas vão bem. Mas começou lá atrás. É a formação da personalidade. Então, hoje em dia, a gente perdeu um pouco isso. Por quê? Também por causa do individualismo. Eu não estou bem, eu não estou feliz, eu. Tá, e o próximo? Fica Exatamente. onde? Cadê a doação? Cadê a entrega? É o mundo por você? O mundo tem que girar na sua volta, todo Exato. mundo tem que fazer as suas... E assim, isso é o problema. Às vezes você fala, não faça isso. A pessoa, não, mas... Não faz isso. Não Sim. é? Fala, gente, você não é o sol. Nem a última bolacha do E nem pacote. a última bolacha do pacote. Traquinas ainda. Viva como se você fosse o único, mas que você é só mais um. Exatamente. Né? Você é especial para Deus. Mas aqui na Terra, Deus falou para você servir.
Então você tem que ser mais um que serve. E não mais um que quer ser servido. Se todo mundo servisse, todo mundo era servido. Agora, como está todo mundo egoísta e só quer ser servido, então ninguém serve. Entende? Então a coisa vai se perpetuando. E isso é o mal. O individualismo. E o mal existe, hein? Ele tá aí. Vamos lá. Andréia Benuto, Joias e Acessórios. Quer brilhar em cada detalhe? Na Andréia Benuto, Joias e Acessórios, você encontra semijoias de alta qualidade com designs exclusivos, garantia de 1 ano, e agora nova coleção Essência, feita para realçar o que é mais de autêntico em você, tá? Visite a nossa loja em Ivaté e em Douradina, na Duo Peças e Acessórios. Transforme estilos em negócio com elegância que só Andréia Benuto oferece. Andréia Benuto Joias e Acessórios, sofisticação ao seu alcance. Mercado Paraná. No Mercado Paraná, você encontra tudo o que precisa com qualidade, preços imbatíveis e com uma variedade que faz a diferença. E tem mais, toda semana ofertas fresquinhas que chegam até você. Já está no nosso portal, né? Fernando, confira o caderno de promoção disponível nas redes do portal Ivaté e aproveite. Mercado Paraná, o parceiro da sua economia. Lumen Publicidade e Marketing. Sua marca precisa se destacar de verdade? Na Lumen Publicidade e Marketing, a gente não só cria ideias, a gente transforma elas em resultados. Criação de marcas inovadoras, campanhas que conectam, redes sociais que engajam e materiais gráficos que impressionam. Tudo com criatividade, estratégia e foco no resultado. Seja para lançar, reposicionar ou impulsionar sua marca, a Lumen é a luz no caminho do seu sucesso. Você gostou do Papa Novo? O De Prost? Eu tô feliz. Robert. Tô feliz com ele. Se Deus quiser, as coisas vão continuar melhorando, porque caiu muito, né? É uma coisa que é falada desde sempre, parece que a gente não percebe, mas se faz realidade. Nós dizemos que a igreja é o sustentáculo do mundo. Se a igreja vai mal, o mundo vai mal. Se a igreja vai bem, o mundo vai bem. Em que sentido? Quando a igreja vai bem, a igreja ensina os seus fiéis. A igreja católica tem mais de 1 bilhão de pessoas no mundo que são católicos. Então, 1/3 do mundo é católico, praticamente. Se esse 1/3 de pessoas são ensinadas nesses princípios, da verdade, da honestidade, da humildade, da subserviência, da caridade, do amor fraterno, da individualidade também, da propriedade privada, ou seja, de bons valores, da realidade, do que é real, o mundo vai bem, porque as pessoas pensam de uma forma correta. Agora, se a igreja vai mal, ela pensa de uma forma subjetiva ou não dá o devido cuidado para os seus fiéis, essas pessoas começam a se perder em ideologias que vão contra tudo aquilo que Cristo ensina. Verdade. Então, existem algumas ideologias que são condenadas pela igreja desde 1800 e poucos. O comunismo, o socialismo, o liberalismo, o capitalismo radical, que mais? O marcucianismo, o freudismo, né? Que mais? O próprio darwinismo, em alguns pontos, tem alguns pontos de confluência e outros de... Então, são doutrinas que vão se enraizando e tendo, desculpa a palavra, e eu vou tentar me fazer entender, mas vai causando um abortivo de verdade nas pessoas. Então, é algo deturpado, que parece ser, mas não é. E quando as pessoas vivem aquilo, em vez delas irem para um bom caminho, elas estão indo para um mau caminho. Eu não vejo o mundo caminhando para um bom caminho. Não vejo. Mas, em 1910, por aí, 1910, 1920, 90% da população brasileira era católica. Ensino católico, ensino verdadeiro de doutrina, e escola e tudo mais, e as pessoas se portavam muito bem. No Rio de Janeiro dava para dormir na rua, que não acontecia nada. E tinha muita gente igual hoje, né? É só a gente ver nos livros do Lima Barreto, que ele sempre representava ali o Rio de Janeiro, né? nas suas fábulas. E era uma coisa boa.
E depois esse ensino, essa doutrina foi se perdendo, foram entrando ideologias na cabeça das pessoas e as pessoas se tornaram um contra o outro, nós contra eles e não mais uma unidade. É o que a gente chama de Torre de Babel. Cada um começou a falar uma língua, ninguém mais se entende. Agora é guerra. E só tem uma coisa que é capaz de unificar esse povo todo: a transmissão da verdade. E você sabe que, de falar nisso, né, esse negócio de nós contra eles é verdade. É em tudo, né? Mas a política, eu fico pensando, o ano que vem vai ter campanha de presidente. É um inferno. Meu Deus do céu. Eu não quero nem ver o que vai acontecer. Quem que vai ser, né? Misericórdia, não vou nem falar. É um inferno, né? Ah, tá. Deixa eu ler os comentários aqui. Peraí. Ano que vem vai ser complicado. Peraí, Gente, tô velha mesmo. Agora que eu achei. Nossa Senhora. Ah, André, só para complementar. Existem alguns países católicos que mais recentemente vem fazendo o que Nossa Senhora pediu, que é a entronização de Cristo. Aqui o Brasil ele foi consagrado ao Sagrado Coração de Jesus pelo Bolsonaro durante o governo dele, né? O presidente fez a entrega. Se eu não me engano, a Holanda católica agora elevou Cristo como rei da Holanda. Uhum. Então, Cristo, rei. E quando a gente fala nesse bem-estar da sociedade, é quando o reinado social é de Cristo. Quando o reinado social é de Cristo, quando a gente tem esses princípios de moralidade bem enraigados e vivenciados, porque não adianta ser... Você tem que viver a moral, mas você não pode ser um moralista, porque Sim. senão você entra no nós contra eles. Exatamente. Você tem que viver a moral e tentar passar o exemplo. Ser um exemplo de acolhimento, um exemplo de pessoa, um exemplo de família. Então, o que são os santos? São exemplos para nós de como sermos imitadores de Cristo. Isso. Eles são pessoas que foram tocadas pela graça de Deus para ser sal da terra e luz do mundo. Então, eles servem de exemplo para nós. Isso são os santos. E nós temos que tentar a santidade. Temos que tentar a obediência e o exemplo. Mas o exemplo não é você se opor ao outro. É você tentar trazer o outro para si. O moralista, ele só afasta. Nunca vai conquistar ninguém. É caído. Agora, a pessoa que vive e dá o exemplo, as pessoas veem, ó como vive bem, ó como é bom, ó como é feliz. Bom pai, e bom acabam filho, bom marido. seguindo essa mesma linha. Exatamente. Então não é o moralismo, mas é a prática da moral. Não para o outro, mas para si próprio. Sim. De nada adianta eu falar, alcoolismo é errado e eu ser um beberrão. Né? Falar, o papagaio também fala. A gente não acredita naquilo que a gente fala. A gente acredita naquilo que a gente vive. Faz e vive, né? Deixa eu só ler aqui os comentários que o doutor Vinícius está... A Roseli, mãe do Fernando, muito top hoje. A Rosenilda Oliveira, boa noite. Adoro assistir podcast. De Curitiba, um beijo para Curitiba, gente. Tatiane Oliveira, doutor Vinícius, um ótimo médico. É mesmo, Tati. Maria José Nízia, menino sábio. Doutora Silvia Gil Sossai, boa noite, boa gente. Boa noite, mãe. Um beijo. Espera aí, deixa eu achar aqui. Simone. Érica Magalhães, doutor Vinícius, um verdadeiro servo de Deus, mesmo sem dizer uma palavra, eu via o brilho do Espírito Santo na face dele. Olha que legal, Vinícius. Obrigado, a Érica. Fico feliz que de verdade. Que legal. É isso aí, gente. Aquilo, se a palavra chegar em uma pessoa já foi o suficiente. Já é. Agora assim. Eu vou me, como fala? Falar para você, quem sabe você vai me ajudar. Eu acho que hoje a internet é uma forma de se evangelizar. Né? Com certeza. E você vê, antigamente, numa hora dessa, a gente estava assistindo a novela da Globo, Elas por Elas, na minha época. Vale tudo. Na minha época, não a versão nova, a minha época que era a Renata Sorrah, né? O Rei do Gado. E agora não.
um monte de pessoa aqui está assistindo o podcast. E o que acontece? Eu chamo esses benditos desses padres e eles têm tudo vergonha. Então eu faço um apelo. Verdade, e eu tinha falado. E você tinha né? falado para mim, então agora você Verdade, eu vou ter que trazer um padre que não tenha vergonha. Eles escrevem assim, ô filha, a maioria. Eu sou bom, mas na igreja. Eu sou, mas por exemplo, assim, ó, os jovens hoje, eu acho que a gente chega para evangelizar, eu não sou o exemplo de evangelização, mas um padre, né? Um pastor, que seja. Com isso daqui, ele assistindo, ele chega, porque essa hora ele está lá. Se ele não está estudando, ou não sei o quê. E eu acho que a igreja, hoje, eu vou falar pela igreja católica, eu acho que ainda tem poucos jovens. Eu acho que devia ter um grupo de molecada. Eles passam numa fase, né? Eles vão lá, fazem a primeira comunhão, a crisma e tal, depois eles... Teve uma história que eu vejo, eu lembro do risada, mas é do nosso bispo João, ali de Umuarama. Ele... Eu não sei qual a paróquia que foi, que estava com problema, ele estava visitando e a paróquia estava com gambá em cima da secretaria paroquial. Aí eles, não, bispo, aqui está esse gambá aqui, nós não estamos conseguindo tirar ele. Ele falou, vai fácil, busca o óleo que eu vou crismar. Toda vez que crisma, o povo vai embora, né? Desaparece da catequese, desaparece da missa, né? Crismou, vixe Maria, né? Agora está com carta livre para ir para o mundo. Não é assim, né, gente? A igreja é caminhada, o sacramento é confirmação. Então, a gente tem que viver nessa caminhada, a gente tem que viver nessa confirmação. E aquilo, a vivência de comunidade, não é um mero acaso. Não é só porque tem que fazer para todo mundo junto. Não. A comunidade é para você viver com pessoas que colaboram do seu mesmo pensamento, que têm a mesma crença que você, que estão buscando os mesmos caminhos que você. Então, você ir ali na comunidade só para fazer determinada obrigação e sumir, você não está vivendo aquilo, né? É igual eu falei, não é o que Deus pode fazer por mim, mas eu por Deus, e isso eu me faço parte na comunidade. Então, na comunidade, muitas vezes, saem os primeiros namorados, o casamento, é o reencontro do marido com a mulher, é o reencontro de uma família com Deus. Então, se você está vivendo em comunidade, é muito mais difícil de você cair naquelas tentações que o mundo te oferece. Ou é muito mais fácil você encontrar uma droga na festa da igreja ou na balada, né? Nessas em alguma rave. Vida. Onde que está mais próximo? Onde que é mais fácil? Né? E, desculpe, divertimento a gente encontra nos dois. Agora, qual o tipo de divertimento que eu estou buscando para mim? Qual o tipo de divertimento que eu estou buscando para minha família? Né? Então, tem isso. E é aquilo. Pais, principalmente agora para os homens, um recado. Né? Pais, se vocês bebem todos os dias, ou sexta e sábado, ou sábado e domingo, parem com isso. Vocês são maus exemplos. Vocês estão induzindo sua família para o fracasso. Certo? E, mas eu sou um homem bom. Eu sou trabalhador. Eu cuido. Mas você está bebendo, uma hora isso vai dar ruim. Isso é um vício. Tá? E esse vício é o que eu mais vejo chegar homem destruído lá no consultório. Então eu não estou falando à toa. Eu estou falando uma realidade. Não é o crack, não é a cocaína, não é o cigarro. É o álcool, né? O álcool. É o álcool. Você acha que o álcool hoje é a principal droga para destruir família? Vamos pensar assim, por quantidade Por quantidade é. Porque pessoas que usam crack têm menos. O crack tem uma característica muito mais destrutiva. Se eu fosse tornar os cracudos ali 100%, então a porcentagem de pessoas que usam crack que destrói a família é muito maior. Mas no número geral, né, sociedade, o álcool é o que destrói mais. Porque tem muito mais pessoas tomando. Mas é loucura isso, porque assim, hoje, essa coisa assim, de você... Eu vou até falar a marca. Eu tenho uma Heineken, uma verdinha.
é sinônimo de você ter status. Então, eu tenho um iPhone, eu bebo Heineken, eu tenho sei lá, um carrinho ali mais ou menos, eu compro a minha Heineken de final de semana, então é status. E, na verdade, o povo está se embebedando de uma forma absurda. E se endividando por causa disso. E se endividando por causa de coisa cerveja, banalidade. Banal. Né? E é aquilo que eu te falei. Quem busca Deus não busca status. Tá? Quem busca Deus não busca status. Não dá pra gente ganhar o mundo e o céu ao mesmo tempo. É aquilo, né? É a cidade dos homens e a cidade dos anjos de Santo Agostinho. Ou a gente é da cidade dos homens, ou a gente é da cidade dos anjos. Não dá pra gente nascer nas duas, não dá pra nós vivermos nas duas. A gente precisa fazer uma escolha. E cada uma das escolhas a gente abre mão de alguma coisa. Se eu escolho viver para o mundo, então eu tenho que saber que eu posso perder minha família, que eu posso perder minha saúde, que eu posso perder o céu. Se eu escolho viver para Deus, eu posso saber que eu vou ter menos amigos, que eu não vou ter tanta gente para conversar, que as pessoas vão me achar um chato, um careta e falar mal de mim. Eu não vou ter tantos momentos de prazer carnal. Então, os dois lados a gente tem que abrir mão de alguma coisa. Mas Tudo qual na é o vida, melhor? né? Qual é a melhor finalidade? Qual é o melhor caminho? A respeito da felicidade, o que me faz mais feliz? Porque as pessoas, às vezes, vivem numa festa por dia e está destruído de triste. Outras pessoas não. Vivem para a família e são realizados. Por quê? Porque entenderam qual que é a melhor coisa. Entenderam o que é o principal. E a família é tudo. Um cuidando do outro, um sendo a base do outro, um apoiando o outro. Eu acho que não existe coisa melhor do que a família da gente. E eu sou uma pessoa super família. Para mim, a minha família em primeiro lugar e pronto, acabou. Né? E eu acho que a gente tem que segurar mesmo essa coisa, e esse negócio, essa molecada louca, com festa, com isso, com aquilo. Gente, parece que se não vai, parece que o mundo vai acabar. E assim, nunca esteve tão fácil o acesso às coisas ruins, às drogas. Nunca esteve tão fácil. E é muito triste, porque isso destrói a vida. Destrói a vida. E a gente vê isso na prática, a gente vê isso acontecer, né? Pessoas que começaram com 14, 13 anos e que hoje tem seus 45 e passa numa internação por ano, tentando largar. E a mãe velha, de 80 anos atrás, cuidando. E muitas vezes a pessoa ainda acha que ela está certa e que o mundo está errado. Não criou o insight. E eu vou falar também uma coisa que eu vejo na clínica, né? Porque eu trabalho com saúde pública. Antigamente, um cara que fumava crack era assim, era destrutivo no máximo em 3 meses. Hoje, eu acho que a indústria do crack, ela fez um negócio com uma menor dose e é um negócio muito mais barato. Então, assim, eu não sou psiquiatra, tá? Mas, querendo ou não, as pessoas conversam com a gente e se abrem. Ou até porque um relatório odontológico para se internar, às vezes, em algum ambiente, né, que precisa ser tratado. E eu vejo gente que está há anos nisso. Entendeu? Está há anos na cocaína. E que a gente, às vezes, tem uns que já alterou até o estado psíquico. Você vê que a pessoa não parece que ela não está mais normal. Não. E tem pessoas que escolhem, assim, gente muito próxima, prefere escolher a droga do que a família. Pai de família. Sim. E não é assim. E não tem a noção que essa escolha é da droga. Porque quem faz essa escolha não é a pessoa, é a droga. A pessoa, ela está submissa, ela é uma escrava. É isso mesmo. Ela é uma escrava. A gente trata, né, agora falando numa linguagem um pouco mais católica, nós tratamos os pecados como vícios. E aí entra nos vícios capitais, né? Gula, preguiça, avareza, ira, etc. Os 7, né? E a droga, ela é um vício. Ela é um pecado. O que é pecado? É tudo aquilo que aprisiona a sua alma. A droga não é liberdade. Você não tem a liberdade para se drogar.
você está se enfiando num vício. O vício é aquilo que amarra a sua alma, que amarra o seu ser. Quem é guloso, né? Lá os quilos mortais, a pessoa come até ficar incapaz. Sim. Ela tem um vício. Né? A droga, a pessoa tem um vício. O álcool, a pessoa tem um vício. Até a própria tristeza pode se tornar um vício. Sim. Até a própria tristeza. Porque a pessoa se acostuma tanto a culpar sempre os outros e o mundo, sem olhar para si próprio, para entender o que pode mudar e o que é responsabilidade dela, que é sempre terceirizar a culpa, que ela vai ser uma eterna vítima, nunca uma protagonista. É verdade. E aí então ela nunca vai sair daquela tristeza, certo? Então a tristeza também pode se tornar um vício. Então tudo aquilo que aprisiona, que amarra a nossa alma, a gente trata como um vício. E a única forma de sair dos vícios são as virtudes. Se eu não quero incorrer nas drogas, no álcool, na glutonaria, né, que é a gula, então eu tenho que viver a virtude da prudência. Se eu não quero incorrer na ira de ser um chato, de ser uma pessoa soberba, de ser uma pessoa invejosa, eu tenho que me tratar com a prudência, que é pensar antes de agir, raciocinar, será que o erro é meu, do outro? Como se conhecer como é o meu temperamento, né? Eu tenho que ir com a prudência. Se eu quero ser uma pessoa boa, solícita, eu tenho que agir com justiça, né? Então as virtudes, elas combatem os nossos vícios, e os vícios são tudo aquilo que amarra, que aprisiona a nossa alma. Se a pessoa escolhe uma vida de família, uma vida de comunidade, pode ter certeza que ela consegue abandonar os vícios. Mas quando ela está sozinha, isso é muito mais difícil. É verdade. É verdade. E ela tem que escolher também, né? Tem que criar o insight. Tem que saber que está errado. Aquela Andréia que saiu do corpo e falou, não, isso daí não. Não é você meu. Você não está, né, com câncer, você está com problema aqui, ó. Deixa eu fazer aqui. Cris Farma, sua farmácia de confiança em Ivaté e Caraíma. Falando nisso, o pessoal da Cris Farma vem, o Paulinho e o Matheus vêm dia 31/7 aqui, tá? Então, eles vão vir aqui para falar sobre a farmácia, a vida deles, vai ser bem engraçado. Então tá, lá você encontra os preços justos em medicamentos, uma linha completa de perfumaria e filtros solares, além da conveniência do programa da Farmácia Popular. Cris Farma, saúde, cuidado e economia sempre perto de você. Beer House e conveniência. É o lugar certo para quem curte qualidade, variedade e aquele precinho camarada. Estamos com ofertas imperdíveis. E olha, a cerveja mais gelada da cidade e tá te esperando. Tem de tudo, bebidas, snacks, aquela resenha boa e um atendimento que é top. Conveniência Beer House, e aqui a festa começa com você. Geração Digital. Quer um novo celular? Vai lá na Geração Digital. Ele garante o seu em 12 vezes sem juros ou 15% de desconto à vista. Eles têm os melhores aparelhos e assistência técnica de confiança e a cuidar do seu dispositivo. E para aliviar o calor, escolha entre diversos sabores de ervas de tererê, além de cuias, bombas e garrafas de variados tamanhos. Perfeito para refrescar com estilos. Passe na Geração Digital e aproveite a qualidade, a variedade e as ótimas condições. Vinícius, só voltando um pouco, veio um negócio aqui na minha cabeça. Então, a gente estava falando da coisa. Você acha que a alimentação, ela gera ansiedade? Sim. Não que ela seja uma geradora, né, uma fonte de ansiedade, mas ela é uma perpetuadora. Então, ela faz com que a ansiedade se perpetue ali na pessoa, né? Por exemplo, pessoas com déficit de vitamina B12 estão, entre aspas, menos neuroprotegidas. Então, tem uma probabilidade maior de sofrer com transtornos de humor e outros problemas, né? A baixa vitamina D também altera o metabolismo celular do nosso cérebro, então também é responsável por uma piora ali dos sintomas dos transtornos de humor. Uma pessoa com hipotireoidismo, baixo hormônio da tireoide, essa pessoa pode ter sintomas de depressão, regulou a tireoide e volta ao normal. Uma pessoa com hipertireoidismo
tem hormônio demais da tireoide, essa pessoa pode estar passando como se fosse com uma ansiedade, quando na verdade ela está com a tireoide alterada. Então teria que tomar uma medicação para diminuir o hormônio da tireoide, não para vencer a ansiedade. Que mais? Da alimentação, propriamente dito. Se eu tenho vícios alimentares de sempre estar ingerindo açúcar ou beliscando alguma coisa toda hora, né? Os carboidratos mais simples, mais palatáveis, eu estou a todo momento gerando picos de dopamina no meu cérebro, como é, por exemplo, o uso do telefone celular. Então, esses picos de dopamina também não são interessantes para quem sofre com ansiedade. Quanto mais estável, melhor. Então, uma alimentação balanceada, rica nesses nutrientes que eu falei, né? Ômega 3, a vitamina B12, vitaminas do complexo B em geral, vitamina E, vitamina C, isso faz com que a gente esteja mais protegido e menos propício a desenvolver e a perpetuar aqueles sintomas. Entendi. Café, eu brinco com meus pacientes, eu falo, café é veneno para quem tem ansiedade. E chá? Chá depende do chá. Por exemplo, chá mate não é interessante, porque ele é chá estimulante. estimulante. Agora, o chá de cidreira, É bacana. o chá de Porque erva alecrim doce. também é top, né? Eu não conheço chazinho de alecrim, eu nem sabia que dava. Não, disse que era top. Eu nunca esqueço. Uma vez falaram, toma chá de alecrim, você vai melhorar. Gente, virei o bichinho da Tasmânia. Talvez no começo, naquilo, não... Sabe, aquele bichinho. Sim. Eu falei, não, gente, vocês estão querendo me matar. A gente brinca com esse negócio de ervas, de chá, mas assim, o Dor que fala, né, que ele é agrônomo, vocês não sabem, isso daí não é só um chazinho, a gente fala. Sim, né? não, tem propriedades ali. Por exemplo, saiu um estudo recente que crianças que ingerem muito conteúdo proveniente de soja, né, principalmente as meninas, os meninos ganham um pouco mais de características femininas. Olha. E as meninas menstruam mais cedo. Então, quantas meninas aí estão começando a menstruar com 9 anos de idade? Esses né? veganos, Uma menstruação tudo louco. precoce. Às vezes não só eles, mas a introdução da soja em tudo, Sim. o leite, os próprios produtos, proteína de soja, os conteúdos de soja, que muita coisa tem hoje em dia, carrega muito fitoestrógeno. Estrogênio é o hormônio feminino. Esses fitoestrógenos modificam, de certa forma, feminilizando o corpo de ambos. Então, do menino, uma feminilização do corpo até entrar na adolescência, onde tem um boom hormonal, e da menina, uma menstruação precoce. Entra na vida ali, no ciclo ovulatório antes. Então, isso foi provado, né, por diversos estudos em cima de uma grande população, e foi provado que os fitoestrógenos interferem no nosso metabolismo. Então, tá aí, a nossa alimentação ela faz diferença. Então, os chás relaxantes, eles ajudam. É uma coisa que eu nunca tomei para saber, mas é estudado que o chá do alface é ótimo para quem sofre com insônia. Que ele é meio sedativo, assim, não deve ser muito gostoso, Gente, né? mas tomar chá de Chá de alface, alface. não é uma coisa assim, trash. Vou pôr... Tem que estar dormindo mal Nossa mesmo, senhora, né? você deve estar ruim mesmo, que é melhor você levar um soco do que tomar um chá de Chá alface. de alface. O que você vai tomar? Um chazinho de chá de alface. Fala, nossa, tem tanta coisa pra você tomar, você vai tomar um chá de alface, cara. Não, tô brincando, gente, mas se tiver, toma um chá A de valeriana alface. é A algo valeriana é natural, ótima, né? o mulungu é algo natural. Então, tem coisas naturais que ajudam a gente com ansiedade, né? Eu gosto muito quando a gente vai trabalhar insônia, essas propriedades mais naturais, para induzir o sono o mais naturalmente Sim. E possível. a melatonina? Depende. A melatonina ela não é indicada para quem tem qualquer tipo de transtorno do humor. Seja transtornos ansiosos, depressivos, bipolares, ela não é indicada. A melatonina ela é indicada para quem tem um tipo específico de insônia, Tá. que são aquelas pessoas que têm uma insônia inicial. Levam muito tempo para pegar no sono. Só que depois que pegam no sono, às vezes dorme até tarde no outro dia. Então essa pessoa ela está com um atraso no ciclo do sono. O que ela precisa fazer é adiantar esse horário de dormir. Então o corpo dela, o cérebro dela está demorando para produzir essa melatonina da noite. Então ela suplementa com a melatonina antes para que entre no ciclo e regule o horário do sono. Às 8 horas noturnas no horário correto. Que é o ciclo circadiano. Que é a regulação do ciclo circadiano. De manhã o que faz a gente acordar é a serotonina e de noite o que faz dormir é a melatonina.
Agora, para quem tem esses transtornos de humor incorre, com a insônia também, às vezes a gente coloca um precursor da melatonina para o cérebro produzir a própria dele, que é o triptofano. A gente também pode usar o magnésio glicilato, o precursor próprio também da serotonina para acordar ali de manhã e ter um ciclo circadiano melhor, que é o 5-HTP. Então a gente faz um manipulado dessas coisas e consegue introduzir e ajuda até em questão da própria ansiedade e do sono por consequência. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui. Ó, a pergunta é, a pessoa que teve que retirar a tireoide, a glândula tireoide, né, devido a um câncer, ela pode sentir sintomas altíssimos de depressão? Pode, qualquer pessoa pode sentir sintoma altíssimo de depressão. Agora, essa que tirou a tireoide, ela vai ter sintomas depressivos se ela não estiver tomando a medicação da tireoide. Entendi. Quem tira a tireoide tem que fazer um examezinho que se chama TSH. Esse TSH é a verificação do estímulo do cérebro à tireoide. Porque mesmo que a tireoide vá embora, o cérebro ainda continua lá. Então, se o hormônio está desregulado, esse TSH vai vir desregulado. Se está muito alto o hormônio, o TSH vai vir baixinho. Se está faltando hormônio, o TSH vai vir alto. Então, o médico regula o uso do hormônio da tireoide dentro desse limite do TSH para que fique igual uma pessoa eutireoideia, ou seja, que tem a tireoide funcionante normal. Agora, hormônio tireoide reguladinho e tá com sintoma depressivo, não é por causa da tireoide. É por causa da depressão em si. Entendi. Então, a medicação, o tratamento, a psicoterapia tem que vir para a depressão, né? E não da tireoide. Sabe uma coisa que eu ia perguntar que veio aqui na minha cabeça? Vamos ver se, não sei se você já leu alguma coisa sobre isso, mas é que assim, hoje a gente está falando muito das canetinhas emagrecedoras. E nós temos agora a tirzepatida, que é o GLP-1 e o GIP. E eu já vi, né, que eles estão fazendo estudos que essas coisas, muitos psiquiatras aí, que não é com essa finalidade, a finalidade é para diabetes tipo 2 e obesidade, mas que ela está sendo, assim, às vezes usada para diminuir o consumo de álcool em pacientes e, às vezes, pacientes com uma depressão, eles também estão usando para o cara, tipo assim, é que nem aquela fase que eu estava no chão para o cara levantar. Não é o tratamento, mas ela ajuda. Você já ouviu falar alguma coisa sobre isso ou não? Sobre os glutidas da vida ali, né? Semaglutida, tirzepatida. Sobre eles, eu não cheguei a ver em específico sobre a depressão. O que eu tinha visto, só que isso já tem bastante tempo, era o contrário, que eles poderiam predispor a um transtorno do humor. Agora, eu preciso realmente me atualizar, ver essa situação e pesquisar um pouquinho mais para saber sobre essa questão de uma adjuvância ali na depressão. Assim, num raciocínio lógico, a depressão ela vai tirando alguns prazeres da pessoa. Então, de certa forma, eu vejo com uma certa dificuldade, porque o depressivo, ele tem a depressão grave, ela tem uma tendência à hiporexia, que é comer pouco. Entendi. Já é diminuir essa questão da alimentação, porque já não tem mais prazer em nada, né? Não sei se talvez eles estejam vendo por uma depressão leve ou moderada, mas para casos um pouco mais graves, raciocinando aqui agora, né, sem verificar foi uma coisa também que eu li. Sem verificar a literatura, para depressão grave, talvez eu veja como contraproducente. Mas eu preciso ver. E no preço dessas coisas, existem, né, coisas de primeira linha que a gente pode usar com maior eficácia. Não, assim, eu só estou vendo se você já tinha esse conhecimento. Nem estou falando para usar a clínica, porque eu achei interessante nessa coisa do fato deles também estarem usando isso para vício de álcool. Né? Sim. Então, assim, tendo que tira aquela compulsão. Tira a compulsão. Na verdade, o estômago tira não recebe as coisas direito, né? Fica mais embrulhado ali. Há uma saciedade constante, né? Então, para isso pode ser interessante, eu acho que, realmente. Porque antigamente, assim, o topiramato é para compulsão? O topiramato, ele é um estabilizador de humor que serve para compulsão, para... Compulsão não só alimentar, é uma compulsão de álcool, nós estamos pensando. Compulsão de álcool, compulsão alimentar, compulsão de compras, compulsão
de explosão mesmo, assim, né? De ser uma pessoa impulsiva, impulsividade, de agir sem pensar. Então ele consegue controlar esse tipo de sintoma, ele vem com uma coisa positiva. Não é todo mundo que se adapta muito bem ao topiramato, mas ele é muito positivo. Sobre essa questão das drogas, há um bom tempo atrás também, tinha recém saído da faculdade, eles estavam desenvolvendo no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, acredito que era em São Paulo, uma vacina contra o crack e cocaína. Olha que legal. Então isso já está em estudo e estava dando certo, estava tendo progressos. Então eu acredito que se ninguém cortou o investimento, né? Porque aqui no Brasil é assim, a pessoa, tudo que importa eles cortam o investimento para poder sobrar no bolso. Se ninguém cortou o investimento, então em breve a gente vai ter novidades sobre isso e pode vir com uma coisa muito positiva. Que bom vacinar toda essa molecada aí. E os próprios que estão no vício, a gente consegue tirar de uma forma muito mais eficaz. Gente do céu, que loucura. E assim, o álcool e a droga, você acha que ele também, ele deixa depois, ele cria problemas? Deixa eu reformular minha pergunta. Por exemplo, uma bipolaridade, ela pode levar você a ser usuário de álcool e droga? Sim. E vice-versa. Tipo assim, você é viciado você tem e você começa a como fala? A ter esses transtornos devido a isso. Me fala. Então, o transtorno bipolar, ele tem uma característica genética muito forte. Tá. Então, a gente não desenvolve o transtorno bipolar assim. A gente precisa de uma predisposição para isso. Mas vamos pensar em qualquer um. Não, eu só estou pontuando assim, porque foi um citado. Tá, beleza. Mas, por exemplo, o bipolar ele tem uma grande chance de ter vício, tanto no álcool ou nas drogas. Por quê? O bipolar tem uma fase de humor muito expansivo, uma expansividade muito alta, com uma perda do insight do que é certo e o que é errado, que se chama hipomania, e nos casos mais graves, a mania. Nessas ocasiões, eles se colocam em muitas situações de risco. Então, pode ir lá e fazer o uso do crack, pode acabar utilizando o álcool, se expõe a essas situações e isso pode se perpetuar depois e ele não conseguir sair. E infelizmente, tornar-se um viciado. Agora, o álcool é neurotóxico, mata neurônio. Tá? Então, pode dar depressão, pode predispor a transtornos psicóticos. O crack, o que ele faz? Um pico de dopamina muito grande no cérebro. A cocaína, igualmente. O crack, isso acontece mais rápido, a cocaína demora mais tempo para acontecer, porque o pico do crack é muito maior. Mas ambos se tornam neurotóxicos. Neurotóxico, morte celular. Neurônio morreu, não vai voltar. Não vai voltar. Então, esse neurônio que foi perdido vai ter alguma consequência. Então, as pessoas elas podem desenvolver a depressão, podem desenvolver a ansiedade e o que é mais comum e mais triste são os transtornos psicóticos. Sim, é isso que eu ia falar. Por exemplo, a esquizofrenia com maconha. A maconha provado, ela né? predispõe à esquizofrenia, mas em indivíduos que têm essa predisposição genética. Geralmente a esquizofrenia começa rápido, ali por volta dos 20 a 24 anos. 18 aos 24 anos é a faixa de idade. Esses das drogas um pouco mais pesadas, a depender do uso também começa cedo, mas pode começar um pouco mais tarde, para os seus 30, 40 anos. Mas daí não é uma esquizofrenia por si. É um distúrbio induzido por drogas. É a mesma coisa, só muda a classificação. Entendi. Só muda o nome. Né? É o Pinscher e o Bulldog. Os dois são cachorro. Os dois são cachorro. Ai, gente do céu. Bom, nós estamos quase 2 horas conversando. Opa, bom demais. E se a gente ficar aqui? Voou, hein? Voa. Então, para a gente terminar esses blocos aqui, eu acho assim, dessa vez eu quero que você fale para o pessoal da saúde também. Para a gente começar a entender mais, não só a ansiedade, a depressão, mas todos, porque a gente acaba também perdendo um pouco de... O negócio é tão violento, você acaba perdendo. E eu acho que é importante também a gente falar da necessidade de procurar um médico quando você acha que não está bom. Eu acho que você relata isso aí. O pessoal da saúde, por sempre trabalhar com pessoas que estão sofrendo, Sim. com pessoas que estão doentes,
querendo ou não, nós somos seres humanos. Nós vamos pegando essas coisas E para a gente nós. adoece também. E a gente pode adoecer. E dentro do pessoal da saúde isso é muito frequente. Né? Então, a gente tem que ter esse cuidado também. Nós somos enfermeiros, médicos, dentistas, psicólogos. Nós somos farmacêuticos, mas nós também somos humanos. Nós também precisamos de cuidado. Então, nós precisamos estar bem para cuidar. Então, uma fase difícil nós precisamos superar. E a gente também pode buscar ajuda, isso não é vergonha para ninguém. Claro que Nós não. que estamos dispostos a ajudar, nós temos que buscar ajuda também quando nós precisamos. E outra coisa que acontece e que acaba nos adoecendo também é que de tanto ver sofrimento, de tanto Isso é ver verdade. as desgraças, de tanto ver né, a perda das pessoas, nós começamos a ficar com o coração um pouquinho mais gelado. E a gente começa a ficar menos sensível à dor do outro. Para isso, Exatamente. nós precisamos trabalhar a nossa caridade. Toda vez que nós vamos lidar com uma alma humana, nós devemos ser simplesmente outra alma humana. Nós precisamos acolher as dores daquela pessoa. Nós precisamos agir com compaixão. Compaixão é você dar tudo que você pode naquele momento. Exatamente. Mas você não precisa levar isso para sua casa. Você fez o que foi possível, acabou ali. Vai para sua casa, descansa, para você poder continuar fazendo isso. Se você for carregar tudo isso para casa, você vai adoecer. E adoece também. Ali você tem que tentar ser o melhor profissional possível, fazer o máximo possível, tratar bem, porque é uma pessoa que sofre. Mas acabou ali, pendura o jaleco e vai para casa. Pendura o jaleco e descansa. Deixa para trás. Eu falo para minha esposa que eu tenho eu acho que eu consigo lidar bem com essas coisas, porque a minha memória é de peixe dourado. Deu 3 segundos, eu esqueci. Adore. Às vezes ela chega, e aí, bem, como é que foi o seu dia? Me conta as coisas. Eu falo, vixe Maria. Não, foi tudo bem. É ruim para estudar, que eu tenho que ver 4, 5 meses a mesma Mas eu coisa, sou em assim. semanas diferentes. Daí guarda, né? Mas pro dia ali é complicado. Às vezes o paciente passou em uma consulta comigo, né? Me encontra na rua, fala, ô doutor, tudo bem? Você lembra? Vixe Maria. Ô, tudo bem, lembro. Mas é complicado, é muita gente. E realmente, né? Ali no momento, eu tento dar tudo o que eu posso ali, né? Busco no fundo da minha cabeça o conhecimento necessário para tentar ajudar, mas saiu dali, realmente eu deixo ali. O que é do Não consultório eu deixo no enlouquece, consultório, gente. porque senão a gente carrega muita coisa, Gente, é muita história, é muita história. E é muito sofrimento. Independente. Lógico que no caso vocês são psiquiatras, são os próprios médicos, né? Os enfermeiros. A gente lida com o sofrimento, mas se a pessoa quer falar. A gente lida com o sofrimento, uma dor de dente, mas não vai morrer por causa disso. Uma dor física, É uma né? dor física, você tá lá. Mas as pessoas também desabafam com a gente, mas esse sofrimento e a gente ouvir só sofrimento, você acaba desacreditando. Fala, peraí. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Jesus voltou e não me levou, que nem diz a Santa. Gente, ele voltou e No me CISA. deixou. No CISA, que eu atendo pelo CISA, eu cheguei para minha esposa e falei, bem, eu não sei o que está acontecendo. Muita criança chegando para mim no consultório, né? Com ansiedade, com depressão. Meu Deus, será que as crianças estão todas assim? Ela falou, bem, fica calmo. Isso é porque você abriu a sua agenda para crianças. É verdade. Então vão chegar crianças. Se você não tivesse atendendo crianças, as crianças não chegariam. Então, querendo ou não, às vezes é uma percepção errada da realidade em superestimar uma Sim. coisa, né? Não é a maior parte das pessoas, mas por estar vendo aquilo ali todo dia, às vezes a gente fica meio desgostoso com o mundo. Fica Mas aí a mesmo. gente tem que pensar, não, isso é aqui no consultório. Lá fora é diferente. Lá fora é diferente. Então aqui eu tenho que tentar fazer de tudo, ajudar e, né, conversar com a assistente social, conversar com a psicologia, conversar com a enfermeira do posto, conversar com a CS, tentar resolver. Lá fora as coisas são diferentes. Lá fora eu preciso ser só uma pessoa, eu não posso ser médico.
Eu tenho que ser só outra pessoa. É verdade. Claro, alguém caiu duro na minha frente infartado, eu tenho que fazer alguma coisa. Pelo amor Mas de Deus, que não lá tem- fora eu tenho que ser outra coisa. Sim. Né? Eu não posso ser o médico em casa. Em casa eu tenho que ser o pai, o esposo. Eu não posso ser o médico na igreja. Eu tenho que ser o fiel, eu tenho que ser o que está ali tentando adorar a Deus. Né? Então, não dá para ser o tempo todo. Se a gente for a nossa profissão o tempo todo, alguma coisa está errada. Nós não somos a nossa profissão, nós somos uma pessoa humana. E a gente tem que conhecer esses limites para não adoecer também. É o que eu sempre, às vezes, eu dou essa coisa. É o que gira, é uma roda. Então, se o seu lado social está mais do que a sua religiosidade, vamos supor, ou a família está menos do que O trabalho. essa bola ela não vai girar. Então, ela precisa ter um equilíbrio para ela rodar. Sim. Né? E quando alguma coisa está mais, na verdade, alguma coisa está Tá errada. errado. Exatamente. Né? Que a gente vive picos, né, gente? Não há alegria que vai durar eterno. Quando tá muito alegre, com certeza, pode ter certeza que vai ter tristeza. Quando tá muito triste também, vai vir a alegria. Tudo passa. Na verdade, a vida da gente é uma coisa, né? Eu sempre brinco, eu falo assim, tá tudo bem, fica tranquilo, vai piorar. Agora, se tá tudo ruim, fica tranquilo que vai melhorar. Verdade. Então, a vida é um ciclo. A gente tá bem, se prepara pro ruim. Você tá mal, fica tranquilo que vai melhorar. É só você fazer a coisa certa. É isso. Ô, Vinícius, mas Né? parece uma coisa. Quando você tá mal, você tá cagado, parece que daí vem mais coisas, Mas não é é? a percepção. É uma loucura. Você fala, não, É a percepção do mal. alguma coisa tá cagando. Quando a gente tá bem, as coisas vão bem, a gente não percebe todo esse bem. Ah, mas quando machuca, a gente percebe um mal muito maior que é. E aí, se a gente bate o dedinho na quina, Pronto. fala Puta que tudo pariu. errado e eu ainda bati o dedinho na quina. Mas quando você tá bem, você bate o dedinho na quina, fala, ixi, que dor, e vai embora. Então, não é que tá tudo dando errado. É que a nossa percepção Aumenta. no momento de fraqueza, a gente fica mais sensível a esse mal. Já no momento de felicidade não é assim. A gente não fica verdade. tão sensível a esse bem. A gente simplesmente passa por ele e não enxerga. Né? Então, é por isso que a gente precisa abrir os nossos olhos para ver os dois lados. Porque não existe só mal e não existe só bem. As duas coisas vão acontecendo inevitavelmente. Né? É isso, doutor Vinícius Sossai arrasando como sempre. As mulheres enlouquecidas pelos seus ensinamentos, todo mundo, eu quero, mas não é o doutor Vinícius, eles querem o Sorteio. o sorteio. Pode ficar tranquilo que não é você. Eu quero o sorteio, mas não ele. Gente, então vamos lá, Vinícius, para terminar. De frente com o Benuto, cadê? As perguntas rápidas? É. Misericórdia, eu não sou muito bom nisso. Você pede ajuda dos universitários. Onde que tá Vamos lá, Deus o me de ajude. frente com o Benuto? Andréia. Gente, esse homem hoje me deu os canos de frente com o Benuto. Fernando, o Dorival. Não tem, mas eu vou inventar. Pode deixar. É aquela resposta curtinha, Aquela rapidinha, né? resposta curtinha, o Dorival Ai, me ai, deu ai. os canos. Para ansiedade, o que você aconselha numa resposta curta? Para a ansiedade, nós temos que perceber quando o pensamento é nosso e quando é da ansiedade. Se você fizer essa distinção, as coisas já vão mudar muito. É o insight. Família para você é o quê? Família, para mim, tudo. É a base. Né? É a base que sustenta todo o resto. Se não tiver a família, eu não consigo ter um contato com Deus, eu não consigo ser um bom médico, eu não consigo fazer nada. A família é a base. Vinícius Sossai como pai é como? Babão. Babão. Se você não falar, você vai falar. O universitário vai Babão. falar. Eu não conheço a Cecília, mas eu deve ser É porque um eu não me nojo. posto. Eu posto só ela. Mas se ela olha torto pra mim, eu já tô chorando. Ai, Ai, meu Deus. socorro, Deus. Falou papá. E ela começou a falar papá muito cedo. Só que é só palavrinha, né? Não tem associação que eu sou papá. Ela tem 9 meses. Quando ela começou a falar papá, misericórdia. Eu cresci pra cima da minha esposa. Falei, ela falou Ai, papai, não mamar. socorro. Vinícius, esposo.
Esposo. Bom, eu acredito que eu sou presente. A presença. Então, eu sou presente, eu tento estar sempre do lado da minha esposa, tento ajudar ela nas situações. Então, para mim, o matrimônio é a presença, é o cuidado. E filho, como que é esse Vinícius? Filho. Deve ser Ai, língua ai, ai. preta. Filho, talvez eu seja um pouco invasivo, talvez. Invasivo. De estar ali opinando, de estar querendo dar Mas isso é pitaco. Então, talvez um pouquinho invasivo. Espero que minha mãe não ligue. Ai, mas se ela ligar... não ache ruim. Não, ela não acha. Um lugar de paz que você sente. Ai, na minha casa. É o Misericórdia. melhor, né? É que hoje eu e a Gabi e a Cecília, nós moramos num apartamento, né? Mas assim, chegar em casa é em casa, né? Independente de onde é. Mas quando nós vamos, por exemplo, para casa da irmã dela, que tem quintal, Sim, que você foi né? criado. Que tem área. É. Quando eu venho aqui para casa que tem área, que tem quintal, É tem mesmo. cachorro, até a nenê fica doida. Então a gente senta na cadeira de área, a gente fica vendo o carro passar na rua. Fala dos outros, olha que delícia. Lá no apartamento a gente não consegue fazer muito isso. Então é nosso lar, mas por enquanto, quando a gente tiver nossa casa, aí a paz vai ser maior ainda, né? Você sabe que eu tenho uma prima que lá em São Paulo as pessoas moram muito em apartamento. Nossa, A única tudo empoleiradinho, né? A única família que não morava em apartamento era nós lá de casa, que meu pai sempre gostou de casa, porque veio de uma cidade do interior que gostava de casa, a gente morava em casa. Só que essa minha prima é filha da irmã do meu pai, e ela se casou. E o marido dela, o Rodrigo, a Laura e o Rodrigo, ele também sempre foi criado em casa. E eles moraram muito tempo nos apartamentos. E o Rodrigo falou assim, Laura, eu não aguento mais. Nós vamos ter nossa casa, porque eu quero ter varanda, eu quero chutar. Sabe aquela coisa que nem você falou? E ela falava... Quer poder pra mim, jogar uma bola com meu filho sem o vizinho bater no teto. Isso. Você vai ver, você vai amar, não sei o quê. E ela, como foi uma pessoa que só morou em apartamento, ela falava assim... Eu não sei como que eu vou fazer. Olha que loucura. Pra pessoa que mora em apartamento, eles têm medo, né? A vida inteira. Eles têm medo. Eu fico pensando, o que é a hora que eu chegar com a Valentina? Eu falei, Laura, não é assim também. Você fala isso porque você mora aí, mas a gente que tá aqui nessa selva, eu falei, não. E hoje ela tá falando, nossa, eu devia ter morado, eu posso gritar, falar, xingar. Eu falei, é verdade. É o seu quintal, né? O seu espaço é gostoso. Eu gosto de casa. Vamos sortear? Obrigada, Vinícius, mais uma vez. E agora que você precisa me trazer é um padre. Verdade, eu vou ficar com essa missão para cima, assim. Vou ficar com essa missão e vou tentar conversar com alguém para a gente poder vir. Tá, Vamos lá. por favor, padres, aceitem. Aceitem, padres. Fica aí, hein? Me ajudem nessa missão. Ó, vou rodar aqui então pra gente ver o sorteio. 2 brincos, Andréia Benuto. Vai. 2, 3 e... Estelle Paz Milani de Oliveira. A Estelle, que participou do nosso podcast da Vigilância Sanitária. Estelle deu uma aula da vigilância aqui. Hoje ela foi no meu consultório de socorro, Estelle. É nada, ela é gente fina. Mas todo mundo tem pavor da Estelle. Eu até falei hoje. Gente, cadê você, Estelle Maria? Até minha secretária ela tava... Nossa, doutora, sério, chama Estelle Maria? Eu falei, não, menina. É brincadeira. Modo de falar, né? Vai. De novo, né? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Não vou nem olhar. Selma Cristina. Ê, Selminha, coleção, Andréia Benuto. Vou pôr você para tirar foto. Vinícius, Deus te abençoe. Amém. Que você continue sendo esse menino bacana, que gostava de usar calça jeans e cinto no colégio. Ou nos rodeios com aquele chapéuzão e eu dava risada, achava bonitinho. Toco de amarrar jegue, mas olha que se tornou. Até hoje, quase. Abafa. Que econômico. Também, que jeito que ia sair mais alto. A roupa podia custar mais barato, mas é igual. Menos tecido. É verdade. Ai, que bom. Pior sou eu que tenho que conversar as rouponas, mas me aguardem. A Tirzepatina está fazendo efeito. Mas que Deus te abençoe, sem muita brincadeira. Volte sempre. Amanhã todo mundo vai...
e eu te mando as mensagens, tá? Muito Perfeito. obrigada por tudo. E volte sempre, a casa aqui vai ser sempre sua. Eu que agradeço, André. Obrigado pelo espaço, obrigado para vocês que estão assistindo, estão aqui com a gente até agora. E fico na missão, então, de encontrar algum padre que venha conversar conosco. Vamos ver, misericórdia. Então, Padres, essa é a me sua... ajudem. Ajudem, padre. Padre, vamos... como que fala? Pregar o evangelho. Evangelizar. Ninguém aqui vai deixar ninguém de saia justa. Aqui a gente é super tranquilo. Os pastores vêm, nós vamos ter o pastor... Como que é o nome dele, de Douradina, Simone? Como chama? O Quemuel lá de Douradina vai vir presidente da igreja, e isso é muito bem-vindo. O que a gente precisa é falar de Deus, falar das coisas boas, tirar essas crianças aí dessas Heineken, dessas coisas de droga, tudo, e vamos trazer esse povo para nós. Então, padres, por favor, aceitem. Vindo aqui com o Vinícius, já está todo, o menino certinho, me conhece desde quando eu era nova. E ele era criança. Então, venham que é tudo de bom, tá bom? Um beijo para vocês. Até semana que vem. Se você busca confiança e qualidade para o seu veículo, venha para Autopeças e Auto Center São José. Oferecemos serviços completos de mecânica, retífica de motor, parte de freio e suspensão, alinhamento, balanceamento e cambagem. Realizamos diagnósticos precisos com o sistema de scanner e injeção eletrônica. Contamos com uma ampla linha de peças e preços imbatíveis, tanto no atacado quanto no varejo. Visite-nos na Avenida Rio de Janeiro, número 2685, ou entre em contato pelo nosso telefone 44 36 73 11 77. Seu carro merece o melhor. Autopeças e Auto Center São José, onde a qualidade e o bom preço se encontram. Se você busca confiança e qualidade para o seu veículo, venha para Autopeças e Auto Center São José. Oferecemos serviços completos de mecânica, retífica de motor, parte de freio e suspensão, alinhamento,